O mesmo vale para outras coisas na vida, mas especialmente no campo do humor. Então, esse modo, né, que vez ou outra vem no cinema, vem no teatro, né, eu gosto daquilo que me entorta, né, e me traz, de fato, o inesperado. Eu gosto exatamente nessa direção. Agora, as pessoas às vezes falam assim, você é bem-humorado. Eu digo, claro, né, eu não tenho nenhuma crença reencarnacionista. Okay. Portanto, eu só tenho esta vida. Okay. Então é nela. Nela que Não há por que eu marcar a minha trajetória pelo mau humor. Não significa que eu não fique vez ou outra. As pessoas perguntam, o que te deixa mal-humorado? Eu digo, falsidade. Meu time, que é o Santos, tendo chance de ir pela primeira vez da história, né, ser rebaixado, né, um pouco daquilo que é o democracídio, que alguns querem trazer à tona. Essas coisas tiram um pouco o meu humor, mas por pouco tempo. Né? Você falou que não acredita na ressurreição. Não, na reencarnação. Na reencarnação. Você já pensou sobre esse assunto? Sim, várias vezes, porque o melhor texto sobre isso, né, a melhor análise sobre isso na história, claro, afora as práticas, né, da religiosidade, né, céltica, que foi absorvida pelo Allan Kardec, né, que o nome Allan Kardec é um nome céltico, ele, como francês, adotou, né, toda uma concepção de um modo de reencarnação muito inteligente. Mas a melhor reflexão vem de Sócrates. Né? Se você lê, né, uma das obras mais importantes da história do pensamento, que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão chamado Fédon. Né? Fédon. E nesse diálogo é Sócrates que fala por que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fédon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Ele houvera sido condenado ao suicídio, né? Ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um templo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles. Né? Porque é a morte mais horrorosa das 3 dentro do cardápio, né, de ofertas. De opções. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre por que ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. Né? O kardecismo é um modo específico de reencarnacionismo. O pensamento de Platão, e no caso Aristóteles, né, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas, né, o que se chama de cultos órficos, em que a reencarnação se dá, né, a partir de um tipo de descumprimento, né, de tarefas que a tua essência teria. Toda essa volta é para lembrar que na filosofia o tema foi tratado já há 2.500 anos. Depois, claro, a percepção da reencarnação, ela vem de outros modos. Né? Eu não tenho essa crença reencarnacionista. Você tem medo da morte, Cortella? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Né? O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. E nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, tenho medo, né, de perder a saúde. Medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese, e portanto eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte de Salvador, após uma palestra, estava com Cláudia, com quem eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não há fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar, né? Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele, né? E, portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte, ela não me assusta, não. O joelho, mas o joelho tá... Sim, esse sim, né? Eu recuperado agora? Sim. Fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala.